Em 2010, o Poder Judiciário ele teve a oportunidade de mudar ele criou, na verdade, uma política judiciária de solução de conflitos, através de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Resolução 125 de 2010. O que é que essa resolução fez? Ele, basicamente, reconheceu, carimbou o Poder Judiciário como um excelente, a mediação e a conciliação como excelentes métodos de solução de conflitos. Ele deu um carimbo assim de eficácia. Está lá nos considerandos. É eficaz. Evita a judicialização dos conflitos. Melhora a solução dos conflitos. Mas aí disse também nos considerandos, o judiciário está sobrecarregado. O judiciário está abarrotado, basicamente. Mas aí ele diz assim, mediação, conciliação são eficazes, judiciário está sobrecarregado e para a gente solucionar isso, vamos criar a política judiciária de solução de conflitos. E a política judiciária de solução de conflitos, ela vai levar em conta estimular mediação, conciliação, outros métodos de solução de conflitos e quem vai fiscalizar tudo isso é o judiciário. O próprio judiciário. Peraí, mas o judiciário não está sobrecarregado? E isso tudo vai ser feito no âmbito do judiciário. Mas espera aí, o judiciário não está sobrecarregado? Como é que mais uma tarefa para ele? É mais uma tarefa para ele. Se eu tenho uma tarefa, se eu estou sobrecarregada, inclusive no nosso escritório, Cleto, o que é que a gente faz? Descentraliza. Vamos passar para outra pessoa, vamos chamar um parceiro. Vamos fazer alguma coisa para resolver isso. Mas o judiciário não, a meu ver, ele foi infeliz nesse momento. Ele poderia ter ido além e ter dito assim, a gente está sobrecarregado, vamos descentralizar, vamos colocar para outros órgãos, outras entidades, vamos estimular que sejam criadas entidades que regulamentem esses serviços extrajudicialmente. Então, assim, quando o judiciário chamou para si, ele terminou não conseguindo dar conta. Ele não ia conseguir dar conta. E aí você pode ver, a gente está em 2022. Em 2008, o CNJ ele estipulou uma meta para que em 2013 a taxa de congestionamento, que deveria ser, até 2008 era de 75%, o que significa que de 100 processos que entram num ano no Poder Judiciário, 75 não são resolvidos naquele ano. 75 vão para o próximo ano. E aí congestiona. Tá que nem os precatórios, né? Pois é. Um ano vai vai pro outro. E aí só se resolvem naquele ano 25 dos 100. De 2005 a 2008 havia essa taxa de congestionamento de 75%. Aí o que é que o CNJ fez? Fez uma meta. Olha, daqui para 2013, em 5 anos, a gente quer baixar essa taxa de congestionamento. Que foi a meta 12. Não é meta 12, né? Eu não me lembro o número da meta. Meta 12. Mas alguma... eu não me lembro o número exato. Chegava nas varas lá, no fórum, aí, doutor, porque a prioridade agora são os processos da meta. Sempre os processos da meta. Até hoje tem isso, né? Aí, o que foi que aconteceu? O judiciário criou, em 5 anos... Uns adesivos que botavam no processo físico na capa, meta tal. Era. Desde a meta 5, não sei se você lembra, que era os processos que tinham que ser julgados até 2004. A meta 5 era até 2004. Aí o que é que acontece? 2013 era para ter reduzido, vamos supor, para 45% de congestionamento. Eles aumentaram a quantidade de juízes de 2008 para 2013, tiveram vários concursos, aumentaram a quantidade de servidores, mas não mudou a taxa de congestionamento. Até hoje, 2022, a taxa de congestionamento continua 75%. Por quê? Porque a opção do judiciário naquele momento não era o judiciário assumir tudo. Era ele descentralizar. Era ele realmente estimular outros métodos feitos não pelo judiciário, mas aplicados por entidades privadas. Então, assim, eu cheguei a apostar nisso, que pudéssemos ter câmaras de mediação e arbitragem, câmaras de conciliação, realmente credenciadas pelo Poder Judiciário, estimuladas pelo Poder Judiciário, mas
por diversas razões e opções do Poder Judiciário, porque isso não é algo que pode vir de fora, é uma decisão que tem que vir de dentro do Judiciário, o Judiciário resolveu abarcar isso. Não acha que isso é por causa de dinheiro, não, cara? Tipo assim, se o cara procurar uma câmara de mediação, ele não vai pagar custas de um processo aqui, que não vai pro meu fundão para eu construir mais fórum, para eu... Enfim, vou meio que deixar de faturar com custas, né? Essa razão, para mim, ela ficou mais visível, essa justificativa, mais em evidência quando a gente teve aqui no TJ de Alagoas. A gente tem uma resolução incrível aqui no TJ de Alagoas, que foram as que criaram os sejusques pré-processual e processual. A resolução do pleno do TJ, ela é linda, porque ela diz assim, olha, vamos estimular métodos adequados de solução de conflitos, a pacificação social, vamos transformar a sociedade alagoana. E aí ela criou essa resolução dizendo que quem fosse para o sejusque pré-processual, que não entrasse com um processo judicial, não iria pagar custas e teria, se fizesse o acordo, a homologação do poder de um juiz sem pagar as custas judiciais. E, obviamente, eu, né, conhecedora, né, professora dessa área, fui uma das primeiras que aplaudi a resolução e realmente comecei a levar todos os meus clientes. E uma das formas de conseguir o acordo, porque isso termina sendo um incentivo, uma das formas de conseguir o acordo era dizer, gente, não vamos pagar custas. Vamos fazer esse acordo aqui, porque vocês não vão pagar custas, vai sair mais barato para vocês. Então, muitos gostavam disso. Teve determinado divórcio milionário, que eu passei 5 meses tentando construir acordo. E consegui. Esse divórcio, ele era um divórcio milionário. Então, em tese, as custas seriam muito altas. E assim como eu, outros advogados começaram a levar para lá, para reduzir custas. Então, o que é que o judiciário percebeu? Que foi aquela sua pergunta sobre custas. Que ali ele estava deixando de arrecadar muitas custas. Criou-se, então, através de portaria e não mais resolução, uma portaria dizendo que, a partir de determinado dia, lá no sejusque pré-processual, só seriam admitidos casos em que o valor dos bens não ultrapassasse 40 salários mínimos, como se fosse um juizado especial, em equiparação com o juizado especial. Mas não era um juizado especial. Aí, depois, através de uma nova portaria, ficou designado que só atende casos hoje que não tenham bens. Então, assim, fica muito difícil você ir para o pré-processual, porque qual é o incentivo, e que no tem final menor, das contas? Atende que tem menor? Tem menor, aceita com menor. Mas quem não tenha bens. Então, ou seja, não envolver um patrimônio que a gente possa tarifar aí com a custa. Exato. Aí pode. Então, realmente, naquela sua pergunta, isso ficou bem claro com relação a esse movimento estadual aqui, de a opção, ao invés de ser incentivar mais a pacificação, foi de obter mais arrecadação. Não está errado, mas também não está certo. Mas, assim, são escolhas. Então, se o judiciário escolheu arrecadar mais, ele vai ter a consequência disso, que são mais processos dentro do judiciário, mais sobrecarga. Então, ele tem que fazer mais investimento no próprio judiciário. E que não faz, tipo, tu tem déficit de juízes. O cara faz um concurso, entra 12 juízes, 10 juízes, 8 juízes, sei lá. Aí não tem um juiz lá em Anadia, por exemplo, lá em Água Branca. Aí fica com substituto, aí fica um juiz substituindo, às vezes, 3, 4 comarcas, entendeu? Que foi uma realidade muito reclamada agora no 5º Constitucional. Na campanha do 5º, né? Na campanha do 5º. Então, assim, tem determinados juízos em determinadas cidades do interior, maiores, que eu recebi reclamação no sentido de que não tem juiz há não sei quanto tempo. E eu dizia, gente, faz a denúncia. Vocês são daqui, vocês vão esperar o quê? Faz a denúncia. Até me perguntava assim, o que é que você vai fazer? Eu dizia, gente, vocês não tem que esperar que eu ou ninguém seja desembargador para fazer.
Isso vocês têm que fazer agora. Denuncia, chama a ordem, vai no tribunal, peticiona. A gente tem que fazer reclamação agora, né? Quando eu for desembargadora, fulano for desembargador, quando a gente for presidente do tribunal, que vai ser, sei lá, daqui a 15, 20 anos, se eu for desembargador e presidente do tribunal, como é que eu vou resolver isso? Não existe, isso tem que ser resolvido agora.